Boa tarde, pessoal. Bom demais estar por aqui de novo. Como é que vocês estão? Será que estamos bem de som? Tá todo mundo escutando? Quem já entrou? Hoje a gente vai ter uma convidada ultra especial, que é a nossa querida atriz, cantora, tradutora do alemão, Lilian Blank. Vamos ver se ela pediu autorização. Ah, dona Lilian já está aqui. Foi rápida. Tô te autorizando, Lili. Peraí, 2 segundos. Não deu nem tempo de fazer a introdução. Aguardando por Lilian Blank, pela conexão de dona Lilian. Não é carnaval hoje? Não é carnaval hoje? Não tô entendendo. Falhou, já começou falhando. Não é pra o quê? Não é carnaval Carnaval! hoje? É Ah, carnaval! é carnaval. É É o feriado que quinta-feira. você quiser. Carnaval que a gente quiser. Hoje é quinta-feira de cinzas. Né? Eu vou equilibrar um pouquinho para ficar um pouquinho mais claro. Peraí. Tá bom, Né? combinado. Vamos ver se melhorou minha luz agora. A luz melhorou, Melhorou? mas a luz melhorou, mas a imagem tá um pouco fragmentada, tá quadriculada, mas dá para te ver, não muito bem, mas dá para te ver. Aqui está normal. Você está normal, eu também. Eu não Eu sei o tô que normal? que... Tá o quê? Eu tô normal, você tá me vendo bem, né? Ah, a cor tá ótimo, tá tudo bem. Bom, vamos tentar ver se a gente consegue sem travar, porque a imagem não tá muito boa, a sua não tá muito boa, mas o áudio tá chegando bem. Agora Engraçado. Eu estou num lugar pertíssimo da internet aqui, é onde tem a mesmo. nossa internet. A quarentena tá exigindo muito da internet das pessoas. Eu acho que é isso, que as pessoas tá lotado, né? Exatamente. E aí, Lili, quanto tempo? Saudades demais de você. Conhece no português agora, né? Ah, o português voltou pro Brasil, agora estou no Paraná, morando, feliz da vida com a minha esposa e Ah, você tá morrendo de no saudade. Paraná. Ah, Estou no como Paraná é e que tá cheio o de saudade. Paraná? Como é que tá o Tá Paraná? seco, precisando de chuva para as plantas, para os rios, para os pastos. Também? Aqui também, você, muita água. É isso. Cuidado. Tá travando, você tá. Ih, travou para mim um pouquinho. Tá me ouvindo bem? Aqui tá normal, normal. Para mim, às vezes, fica um círculozinho rodando em torno do seu rosto, como se estivesse reconectando. Será que eu mudo de lugar? Tenta, vamos ver se algum outro Vamos local tentar? pode ser melhor. Vamos tentar. Eu vou Pra- ter que levar tudo, vou ter que carregar tudo. vamos falando, vamos conversando. Então vamos falando, vocês vão andando pela minha casa junto comigo. Pronto, faz um tour. Ver se eu consigo equilibrar tudo aqui. Uhum. Bom, eu vou fazendo uma introdução que eu queria deixar registrado a minha alegria, o meu prazer de conversar com você. A imagem está melhorando, a imagem está melhorando. Ah, engraçado, porque outro dia foi exatamente o oposto. Eu comecei aqui nesse lugar e a pessoa me mandou para lá. Então vamos ver se aqui é melhor. Tá Vamos bem ver. melhor, nossa. É Não mesmo? tem nem Vamos abrir a comparação. janela. Nem Vamos comparação. abrir. Olha a luz. Que Alegria, coisa! nem comparação, agora eu tô te vendo direito. Que bom! Tcharam! Que bom! Bom demais. Atriz, cantora, tradutora, A gente engana um pouquinho em cada, em engana cada coisa. muito bem, engana tão bem que eu diria que isso é mais um talento da atriz. Eu lembrei agora do Fernando Pessoa dizendo que o poeta é um fingidor, e acho que essa definição do fingir tão completamente, que finge que é dor, a dor que devera sente, é a melhor
o melhor conceito de trabalho de ator que eu conheço. Então, o bom fingidor é um bom ator, né? Ah, que bom. Eu escrevi um tempo pequeno também para o jornal, na época, o Jornal da Tarde. Eu ia te perguntar sobre isso, mas se você quiser começar a contar, eu fiquei curioso porque eu não sabia. A gente é amigo há tanto tempo e eu não tinha noção de que você tinha tido essa coluna Arte pela Arte, não é isso? No É Jornal da Tarde? isso. Era uma coluna que saía uma vez por mês só, porque eram várias pessoas convidadas, então todo mês saía não é um artigo, era uma historinha minha, né? Entendi. E você tinha um tema principal? Eu tinha um tema livre que eu podia escolher, que eu falava sempre de alguma coisa que estivesse acontecendo no momento e inventava uma história sobre isso, né? Como é que surgiu esse espaço? Eu fui convidada pelo Neumann, né? Pelo Zé Neumann e Pinto. Uhum. E, e, e aí, assim, eu uma vez escrevi uma coisa que ele gostou, ele falou, vou publicar na coluna. E aí foi assim, aí eu escrevi um tempo, e foi gostoso isso, né? Foi Que bom. delícia, que delícia. Você Você podia sabe que depois editar, reunir esse material e editar em livro. pois é, eu fiz um livro, mas um livro caseiro, não só para um, né? Aham. Nós montamos. Mas você sabe que é uma coisa de escrever, né? Eu sempre gostei de escrever e era uma matéria boa, que eu ia na escola, redação, eu gostava. Mas eu era malandra, você sabe? Porque eu lia algum livro e vê o que eu fazia. Menina, né? Vê o que eu fazia. Eu li um livro, aí eu achava assim um pedaço interessante, eu copiava. Outro pedaço de outro livro interessante. Aí no dia que tinha redação, eu conseguia, de alguma maneira, encaixar aquele pedaço que eu achava E bonito ativando. naquela redação que eu consegui, que a professora pediu. Eu consegui enfiar aquilo lá. É uma maravilha. Já tinha o exercício da memória de decorar texto. Nada que nada, eu levava. Levava de cola. Levava de cola. Só aqueles pedacinhos. Aí eu montava de um jeito que ficava bonito. Você Malandro. era uma editora, coautora, tinha uma. É malandro É mesmo. malandra mesmo, tá bom. Tô tentando salvar sua barra aqui, mas não dá certo. Lili, Hã? tenho Diga. a maior admiração por você, pelo seu trabalho, pelo seu talento, pelo ser humano que você é e pelo exemplo que você encarna de persistência, de correr atrás do seu sonho, de ter Eu lembro que iniciado. uma vez o Tolentino me falou isso, o Eduardo Tolentino, diretor do Grupo Tapa, e eu achei muito bonito isso. Ele falou: uma coisa que eu admiro em você é a persistência. E realmente eu fico lá até conseguir. Valente, valente. Começar uma carreira nova aos 40 e dar uma guinada como você deu, perseguindo o seu sonho, é de uma contundência, de uma força para quem nutre sonhos e não tem o ímpeto de correr atrás deles, é muito bonita, muito bonita. Que Pesquisando. bom, eu me sinto feliz por poder dar esse exemplo para as pessoas, porque eu acho que nunca é tarde. Se você tem vontade, você pode ir atrás, você tem condições de fazer, eu acho que você tem que ir atrás do sonho. Esse um tópico na minha vida, essa coisa do ator. Eu estou sempre namorando o teatro de alguma maneira, como escritor, eu estou sempre buscando escrever para teatro, embora eu não seja um bicho de palco, então as minhas peças padecem um pouco de teatralidade, são mais peças de gabinete. Mas estudando sobre a sua carreira, eu fiquei com uma vontade danada de estudar teatro e realizar o meu sonho de ser ator. Eu pensei, não cheguei aos 40 ainda, eu ainda posso. É lógico, lógico. Mas Você tem enfim. muito tempo para isso. Eu queria saber duas coisas relativamente ao seu início profissional. A primeira delas é por que você não começou antes? O que te impedia? Se é que alguma coisa impedia. Não, na verdade, assim, meus pais teriam dado a maior força. Isso eu Tá. tenho certeza, porque meu pai sempre foi ligado à arte, ele pintava, eles gostavam de cantar, mas eu era muito tímida, muito. Uhum. Eu era uma filha, eu era filha única, e tanto é que a primeira vez que eu pisei no palco foi num coral do clube, que meu pai me levou para ver se eu, né, saio um pouco dessa minha timidez. Meu pai me deixou lá e foi embora. E disse para um dos rapazes: você pode levá-la para casa depois?
Corajoso seu pai também. Acho que isso é de família. Não, era gente que ele conhecia, entendeu? Claro, E claro. eram outras épocas. Isso foi Mas onde? você sabe, isso foi no coral do Clube A Hebraica. Ah, aqui em Isso, São Paulo mesmo. eu tinha 18 anos, em 1968. Entendi. Mas mas engraçado que esse rapaz que me levou para casa, ele tinha uma lambreta. Quando eu perguntei, quando eu perguntei para ele, cadê teu carro? Ele falou, que carro? Eu fui gritando desde a lá da Marginal até em casa, né? De lambreta. De lambreta. Que Mas maravilha. então, foi assim que eu pisei no palco pela primeira vez. Foi no coral, né? Para ver se eu desembuchava essa timidez toda. E Entendi. depois eu achava que, outra coisa que eu achava que era uma profissão tão boa, era tão gostoso, porque eu sempre brinquei disso, era uma coisa que eu gostava de fazer, que não podia ser trabalho, eu não podia ganhar dinheiro com isso, né? Como uma Eu coisa achava tão prazerosa podia ser uma profissão, né? que não podia ser uma profissão. E aí acontece que eram outros tempos, eu acabei casando cedo, tendo meus filhos. Sim, assim foi. Sempre me dediquei à arte, eu pintava, fazia artesanato. Aham. E tem Né? essa visão também de que a profissão e o prazer são atividades que não coincidem, o que é uma bobagem. Exatamente, isso é uma bobagem. Eu acho que você tem que procurar justamente o que te dá prazer para você nunca achar que está trabalhando, Exatamente. né? É. Eu, nesse tempo de Portugal, tenho estudado muito o fado e a história do fado. Sou muito fã da Amália Rodrigues. E uma das coisas que a Amália dizia era isso, que ela não trabalhava, que onde já se viu cantar ser trabalho. Trabalhar era viajar, fazer mala, se maquiar, mas que o ato em si do ofício dela não era trabalho, que para ela era uma respiração, né? Cantar era como respirar. Você sente Não é? que você tem essa coisa orgânica também do ofício do ator ser um modus de estar no mundo? Eu sinto isso, eu sinto quando eu estou no palco, principalmente, que se você tem uma dor de cabeça, aquilo passa ali você, sei lá, cresce, é uma satisfação tão grande. Quando chega o final de semana que a gente tem espetáculo, oba, hoje tem festa, né? Uma catarse, né? Como que purga todas as dores do dia a É dia, né? muito, é muito bom, é muito bom. E você, considerando essa estreia profissional, pelo menos, mais tardia, um pouco do que a média das pessoas, você deve ter uma memória muito clara, imagino eu, do contexto e das emoções que você teve quando subiu ao palco profissionalmente pela primeira vez. Já no Célia Helena, que eu fiz a escola Célia Helena de teatro, eu senti uma ansiedade tão grande que era uma coisa que eu queria recuperar o tempo perdido. E Aham. sabe quando você quer pôr o carro na frente dos bois, né? E era um prazer muito grande. Uma vez uma pessoa que me assistiu me falou uma coisa interessante também. Diz que quando eu surgia no palco tinha uma luz cor-de-rosa assim em volta. Eu não entendo nada disso, mas que era uma luminosidade assim que aparecia. Eu acho que isso transborda da gente, né? A alegria de estar fazendo o que a gente gosta. Não tenha nem dúvida, não tenha nem dúvida. Você quer falar um pouquinho de qual peça era essa peça da estreia lá no Célia Helena? Com quem Ah, era? chamava-se Doces Ardis. Esse nome foi dado de um pedacinho de uma música do Chico Buarque, porque Uhum. eram todos retalhos de peças, pedacinhos de peças do Chico, com músicas do Chico. Era muito gostoso de fazer, era uma turma muito boa. E eu era a tia da turma, né? A tia porque eu era mais velha. Ah, Então, muitas das coisas aconteciam na minha casa, porque era o quartel-general da turma, porque eu tinha uma casa, né? E os outros todos eram jovens, estudantes. não Mas a tinha, gente tem amizade até hoje. não Até hoje a tinha. gente se fala, é um grupo muito gostoso. Todos E cada um seguiram partiu. carreira, Não, não todos. Ah, Não não. todos. Tem gente que seguiu para iluminação, tem Ah, gente que partiu para outras coisas, é. mas para música, nós temos músico no grupo também, Uhum, mas todo mundo ligado de alguma maneira à arte, né? claro. Você
Eu tenho um livro da coleção Aplauso, a biografia da Regina Braga. E o livro se chama Talento é Aprendizado. Ela fala muito dessa coisa de ela não se sentir como uma atriz que nasceu, entre aspas, pronto, porque ninguém nasce pronto, evidentemente, mas que nela essa sensação de estar sempre tendo que trabalhar muito para atingir um resultado, logo ela, que é uma grande atriz, que era muito patente esse esforço, né? Então o livro É. chama-se Talento é Aprendizado. Você concorda com isso? Eu acho que muito do nosso trabalho a parte é suor, viu? É, né? Suor. E você acha que a vocação é mais importante ou menos importante ou igual medida? Porque eu acho que também o talento sem a vocação para a vida que o ator leva fora do palco também não sei se funciona, né? Eu acho que querer fazer, eu, por exemplo, desde pequenininha que eu me lembre, eu sempre brinquei de fazer teatro. Então, eu tinha uma casinha no fundo do quintal que meu pai construiu para mim, filha única, né? Aquela paparicação. Então, eu abria a janelinha, minha mãe fez uma cortina, e em vez de brincar de casinha, eu brincava de teatro naquela janelinha. Eu fazia teatro de fantoche, eu Ah, chamava os vizinhos, e a gente fazia o figurino, inventava a peça. Eu sempre gostei disso, né? não deixava de ser brincar de casinha, só que a boneca era você, né? É. E depois você foi transformar isso em ofício. Quando você pega um texto pela primeira vez, quais são as primeiras coisas que você. Um texto eu digo que você vai fazer profissionalmente. Qual a primeira coisa que você faz quando você recebe um texto de uma novela ou um roteiro de cinema? Você É grita? engraçado. Como é que é? Grito. Eu adoro esse processo, eu adoro. Então eu imprimo, eu encaderno, eu vou lá em grifo todas as. É muito bom, é um prazer. Aí você compra aquela caneta que você quer e você grifa tudo. Depois o texto fica manuseado, né? Mas primeiro é um capricho. É que nem caderno novo quando criança ganha na escola, sabe? Então, primeiro dia de aula, caderno novo. Mas é muito gostoso. E a gente tenta ler branco, né? Tenta ler sem dar muito tempo, mas não adianta. Você sempre brinca com alguma coisa, que inventa É. alguma coisa que o personagem pode ter. Aí a gente viaja. O que te chama mais atenção num texto que te faz pensar, esse eu quero levar para a cena? Tem alguma É, característica, assim, uma linha de estilo de texto, uma temática que te eu, atraia mais? eu gosto de fazer as pessoas darem risada. Ah, isso eu tô Né? Mas sabendo. eu adoro fazer comédia, mas eu acho que o texto. Em geral, você se apaixona por aquilo quando você lê. Em geral, eu sou convidada, então eu recebo algum texto já com aquela direção de fazer aquele tal personagem. Mas em cada personagem, sem ver se ele já lê pensando, né? Assim. E ouvindo, você já se vê dando uma embocadura específica? Ah, sim, sim, sim. Porque você tem um tempo de comédia absurdamente preciso. Eu estava vendo agora há pouco com você o convite de casamento, você e o Clóvis Torres, o texto do Clóvis, e ele fazendo com você. Não sei, acho que a direção era dele também. Era, porque eu fazia a peça com o... Nossa, perdi agora. Ah, Você vai eu saber. sei quem é o ator, eu sei quem é o ator. Ela, o Walter Portela, Exatamente, maravilhoso. que já era um senhor de idade já na época, era maravilhoso, era um sonho fazer com ele. Mas na época ele ficou doente, ele não pôde fazer algumas vezes. Então, uma época também eu fiz com o Bacelli. Hum, Mas teve uma vez que a gente não conseguiu. Aí o Clóvis falou: "Ah, eu vou fazer." E entrou com a cara e com a coragem, né? e Como era funcionou muito. sonho dela de qualquer jeito, ele podia ter qualquer idade, né? Exatamente, exatamente. Eu É, toquei nessa peça por dois motivos. Primeiro, porque eu sei que ela é muito importante para sua carreira, eu quero que você fale muito. por quê. E porque o tempo de comédia de uma das cenas que eu acabei de ver no YouTube, eu tô com isso fresco na cabeça, porque eu acabei de ver você dando uma resposta hilária para ele, ela falando, a personagem falando que faria que se ela fizesse uma striptease, ele sairia correndo, se ele enxergasse bem todos os detalhes e tudo mais. É. Era delicioso. Eu queria que você falasse um pouco da importância do Clóvis na sua vida e desse texto particularmente. Eu acho que a minha carreira é antes
e depois dessa peça do Clóvis. O Clóvis foi gentilíssimo em me convidar, e foi engraçado porque ele tinha muitos trechos na peça que ele falava da Marlene Dietrich, e ele nunca imaginou que eu falasse alemão. Então eu tive a oportunidade até de cantar um pedacinho em alemão, né? E isso calhou direitinho, parece que ele escreveu para mim. E na verdade não era, né? Então eu devo muito ao Clóvis. O Clóvis é muito sensível. Ele é jovem, mas ele sabe exatamente. Ele fala muito sobre pessoas mais velhas, né? É De verdade. recordações e Ele tudo. tem essa alma de conhecedor, né, do ser humano, É, né? Alma foi antiga, né? engraçado. Foi engraçado porque a época que eu fazia com o Bacelli, Hum. e o Bacelli, já falecido também, infelizmente, era uma pessoa muito espirituosa. Mas ele tinha um defeito, ele não queria decorar a peça, né? Então, teve uma vez uma apresentação que ele olhou para mim, e meu nome era Marlene na peça, e o dele era Amadeu. Exato. Então, ele olhou para mim e falou assim: nem sei o que te falar, Marlene, que não era na peça. Aí eu virei para ele, e falei: nem eu, Mamadeu. Peraí que eu vou tomar um copo de água. Aí eu entrei para a Coxi e olhei onde que a gente estava na peça. Porque era uma peça que não tinha sequência de tempo lógica, né? Ela ia e voltava. Eu sei que nós encurtamos a peça, era uma peça de 1 hora e trala lá, foi uma peça de meia hora e pronto. Essa coisa do teatro ser um organismo vivo é fascinante. É Pois fascinante. é, né? Maravilhoso. Cada sessão Maravilhoso. é uma coisa completamente diferente da outra, mesmo quando não se come o texto. Em Morte e Vida Severina, né? Que Hum. nós fizemos também, numa segunda versão, que a Foi em primeira foi só. 95? 95. É. Que eu brinco sempre que nós éramos todos severinos lindos, loiros, de dentes perfeitos e olhos claros. Então era muito engraçado a gente fazer aquele Morte e Vida Severina. Era muito bonito também. E o Silney reproduziu quase que fielmente o que era o cenário, o figurino, Do né, original. daquele primeiro. Não foi- Mas aconteciam coisas também engraçadas, porque, por exemplo, numa época que a Aliança Francesa infiltrava a chuva, Hum. então chovia no palco. Nossa Senhora, Chovia aquele no palco. sertão árido, chovendo. Exatamente, aquele sertão árido, aquela coisa que a gente está falando, e aí de repente vinha aquela chuva que vinha, né? E É, eu nunca, é eu realismo nunca fantástico, esqueço. né? Eu nunca esqueço também, porque ele tinha uns morrinhos assim feitos de lona, Ah, né, no fundo do palco. aham, E o filho do Zé Carlos Machado e da Rosa sim. Grobman, ele era pequenininho ainda, o Vitor, ele devia ter uns 3 anos. E eles ficavam na coxia, muito bonzinhos, né? Sempre foram educados já desde pequenininhos para estarem lá no teatro e realmente se comportavam. Mas o Vitor queria assistir o espetáculo. Então ele foi atrás, assim, atrás do cenário e se enfiou por debaixo daquele morrinho. Então tinha um morrinho e uma carinha pequenininha assim de fora, Um severininho. assistindo. Era um Não, severininho. era um severininho ali assistindo. Foi uma graça aquilo. É importante Era coisas que a gente... a gente lembrar para quem está assistindo e não tem essa referência que Morte e Vida Severina do João Cabral de Melo Neto é uma peça histórica para a nossa dramaturgia por conta da encenação de 65 que o Silney fez também, a direção da sua montagem é também do Silney, que é da montagem original, e de onde saiu Ana Lúcia Torre, que é a nossa queridíssima, que também Exato. integrou o elenco dessa segunda montagem com vocês no Tapa. Ela estava junto com a gente também. E Era uma peça escrita para o Natal, não é, é? é um alto de Era Natal. um alto de Natal. Exatamente, Um exatamente. alto de Natal nordestino, né? Exato. Dos poemas para Era lindo. vozes do... Lindo. O texto é maravilhoso, né? E qual era a sua personagem? Na verdade, não existia uma personagem, um nome de uma personagem. Éramos todos severinos. A Ana, sim, a Ana tinha aquela mulher da janela, E era na versão original era também ela que também. fazia.
também. O Brian era o Severino que ia andando por todos os estágios, né, digamos assim. Sim. E todo mundo trabalhava em tudo, a gente montava tudo, todo mundo junto. Não tinha um personagem para cada um. Essa lógica do teatro de grupo, né, dos grupos teatrais, É, é muito diferente, né, dessa forma individualizada com que, de modo geral, pelo menos, se trabalha mais frequentemente hoje em dia. Essa coisa de... existe também no grupo essa brincadeira de fazer o Coringa, né? Que Aham, você pode trocar de personagem, mas é difícil acontecer isso aqui, né? É só em grupo mesmo. Eu estou exatamente. tentando sair do sol. É, porque tem uma vivência de família. Todo teatro tem, mas eu acho que quando é um grupo, aquilo ganha uma dimensão maior, né? De cumplicidade, de possibilidades de trocas internas, né? Dos papéis. Era muito proveitoso o tempo que eu fiquei 10 anos no Tapa, era muito proveitoso, era gostoso, porque você tinha aula de manhã, ensaio à tarde, espetáculo à noite. Então, realmente você sugava tudo que você podia. Foi digamos assim, eu me formei pelo Célia Helena, mas a minha pós-graduação foi no Tapa. É uma segunda Eu casa, devo né? muito, Uma segunda eu casa. devo muito a eles, né? Imagino. Eu estava vendo o seu currículo e acho que o Tolentino foi talvez dos diretores com quem você mais trabalhou, Ah, sim, com certeza. por Porque conta foram desses 10 10 anos. anos de tapa, né? E depois que eu saí, porque as pessoas acabam trocando, fazendo outras coisas, né? Você tem a oportunidade de trabalhar com diversas pessoas diferentes, o que também é muito bom para a Muito gente, né? enriquecedor. Mas teve alguém que, assim, Muito quando você enriquecedor. entrou, foi até o final, pessoas que foram, que não saíram? Olha, não, eu acho que troca bastante, viu? Tem um grupo, como eles começaram, que era o Brian, a Clara, o Guilherme, e esse pessoal está sempre rodando em volta ainda, né? Sim, Clara Carvalho. Clara Carvalho, Guilherme Santana. A Denise Eles, Weinberg é desse grupo também? Não, não tem nada a a ver. Denise, ela começou também nesse grupo, Também. também ela ficou muito tempo, ela também ficou muito tempo. Depois que ela saiu também. É grande atriz e diretora Denise Weinberg. Muito, que aí realmente as pessoas começaram a procurar a Denise para convidar para outras coisas. Ela fez coisas lindas. Ela te dirigiu também, lembra pra gente? Sim, ela me dirigiu. A peça chamava O Pelicano, do Strindberg, que eu fazia a criada da casa, que sabia de todas as coisas, mas que tinha que ser discreta, mas ela sabia o que estava acontecendo na casa. Né? Era lindo o espetáculo, Ela era estava em bem. cena também, a Denise não. Não, não, não. Era só a direção. O que me chamou a É. atenção, vendo a lista imensa de trabalhos que você tem, tanto no teatro quanto na TV, no cinema, é que o número de peças e de filmes é exatamente o mesmo, se eu contei certo. É mesmo, eu não sabia. 34 peças teatrais e 34 filmes entre longas e curtas, né? Claro, considerando. Olha só, eu É, nunca fiz essa conta. eu somei aqui 21 novelas e séries, entre novelas e séries, 21 trabalhos para televisão. Quer dizer, para Os quem trabalhos para televisão, na verdade, sempre foram curtinhos, só em Carrossel e agora nas Aventuras de Poliana, que o meu papel permeia a novela do começo ao fim. entendi. Mas para quem começou a carreira aos 40, temos um resultado de reconhecimento maravilhoso e merecidíssimo. É a perseverança. Como é que você lida com isso, com essa rapidez com que as coisas, apesar da perseverança, do muito trabalho, da persistência, aconteceram de uma maneira ou de outra com uma certa fluidez? Como é que foi para você lidar com isso? Com ser Eu não sei se é reconhecida na rua, a criançada de carrossel, todo mundo ah, te é reconhecer. é uma delícia, porque é um carinho que volta assim, é muito gostoso, é muito gostoso, é um presente tão bom. Às vezes você recebe um bilhetinho, uma coisa com tanto carinho, é tão gostoso. Como era a sua personagem do carrossel? Lembra para as pessoas? Era a avó judia de um menininho judeu também, é Dona Sara. Dona Sara. Dona Sara. E aquilo fez um Ela, sucesso enorme, né? é,
Era gostoso também. E eu tenho memórias incríveis, marcantes de você no teatro, porque o Pelicano eu não assisti, mas do Pelicano em diante eu vi quase tudo o que você fez. E uma das peças que me marcou muito foi o Avental Todo Sujo de Ovo. Ai, aquilo era muito bom de fazer. A peça era linda, era uma coisa simples e que qualquer pessoa entendia. E Exatamente. foi um não é? É uma pena não ter, a gente não ter continuado, mas é o Brasil, né? A gente faz algum tempo, É. depois a produção acaba, não tem dinheiro, e é aquela coisa já, um convidado para outra coisa, e assim a gente vai levando. Eu tive sorte porque eu sempre quase que emendei É, uma peça na outra. Então, quando eu estava fazendo uma, eu já estava ensaiando a outra. Isso é muito desde gostoso, que eu né? te conheço, pelo menos você sempre esteve Em no cartaz. palco ou em cartaz ou na televisão, fazendo alguma coisa no cinema. Dessas 34 peças, tem alguma, além do convite de casamento, é convite de casamento, né? É assim, do É. Clóvis. Alguma que algumas, enfim, que você destacaria como pontos de virada, ou momentos em que você aprendeu muito como atriz e que te fizeram uma diferença significativa nessa Ó, trajetória? eu gostava também de fazer. Bom, eu gosto de fazer todas, né? É muito difícil dizer isso. Mas o vestido de noiva do Nelson Rodrigues era muito interessante. Era do Tapa, era muito interessante, porque existia uma mecânica no palco que acontecia com precisão, não só em cima, mas como embaixo no porão e atrás na coxia também, porque o tempo era exatamente cronometrado. Denise descia por uma escada, ela atravessava o porão e subia com outra roupa. Então, tudo era cronometrado nesse espetáculo. E isso era muito interessante. Era uma peça acontecendo na frente e outra atrás. Né? Exatamente, uma Eu rigidez sempre, técnica, né? eu sempre dizia que a pessoa tinha que assistir uma vez na plateia e uma vez na coxia. Era, era muito bom, era muito bom. E você fez também a importância de ser fiel. E contava com a Isso. nossa Que amadíssima maravilha, Natália Timber. que Conta tudo, maravilha conta trabalhar com tudo, a Natália. conta tudo. Então, foi assim, na verdade, eu adoro esse texto. E quando o Tolentino falou que ele ia montar, ele, obviamente, ele chamou a Eti para fazer, era a Eti e o Chico que faziam o casal. Mas eu continuei assistindo todos os ensaios, eu sabia aquele texto de ponta cabeça, porque eu amava aquele texto. Você diz Chico, Chico de Assis, não? Não, o Chico Martins, Chico Martins e Etty Fraser. o marido da Eti. Ah, certo, ok, ok. É. Então, aí eu sabia tudo. Um dia eu recebo um telefonema da Patrícia Pichamoni, que estava como secretariando ali a coisa. Aí ela me diz assim: o que você vai fazer hoje? Eu falei: não, amanhã eu vou assistir vocês. Ela falou: não, vem para cá hoje. Vem para cá hoje, porque a Eti caiu, quebrou o braço e você vai entrar em cena. Olha só, que loucura. Aí foi uma. Agora você imagina a roupa da Eti em mim, era muito engraçado, né? Ela era baixinha, né? E larga, e eu sou bem mais alta, né? Claro, e Então magra. a camareira, a dona Ieda, ela pegou atrás, juntou o tecido, costurou assim Que e foi um arremesso ao palco. Não, a Dona Ieda é uma figura lendária no teatro. Vamos prestar uma A homenagem dona a ela. Ieda, a dona Ieda é maravilhosa. Né? Essa sim valia. Eu não sei como é que. Faz tempo que eu não falo com a dona Ieda, eu tentei ligar, mas eu não consegui falar com ela. Ela estava no Rio, ela estava numa clínica de idosos, alguma coisa assim. É Que uma, ela não se é sentia uma muito bem. camareira dessas assim que acompanhou a história do teatro de dentro das coxias. Eu só vou fechar aqui um pedacinho da janela. Tá bem. Pronto, que o sol estava bem no meu. Bem aqui. Ainda continua, olha que Continua. bom. Agora tô vendo o sol no seu rosto. Pronto, agora sim, agora eu fechei tudo. E Porque o sol. A Natália integrava esse elenco ou depois é que ela entrou? Como é que foi? Ela já integrava. Não, a Natália, desde o princípio, Hum. esse papel foi. Ela foi convidada para fazer esse papel. Mas a Natália é uma dama.
Então, quando nós viajamos, que a Eti não pôde viajar com o espetáculo, eu viajei no lugar dela, ela sentou comigo e nós ficamos batendo texto, ensaiando numa simplicidade, numa maravilha, me ensinando. Sim. Foi um prazer. Ela é uma leite, né? É uma Era de operária, ela tem essa coisa da operária, né? Do sim, ensaio sim. e do trabalho. Ela chegava na cidade, ela disse, não, não quero ir para o hotel, eu vou primeiro para o teatro, porque eu preciso ver o que tem aqui, ali, a luz, como é que tá montada, é incrível. Entende, entende de todas as esferas, né, do fazer teatral. Ela tá ligada aqui atrás, o que está acontecendo, É né? impressionante. É É. impressionante. Isso, isso a gente precisa ter no palco, porque você está presente com o seu espetáculo, com o seu texto, com o seu personagem, mas você precisa saber o que está acontecendo aqui. Se, né, se a luz não sei o quê, se você vai. tem uma Isso consciência do todo, né? exatamente. Inclusive porque coisas podem dar errado e você tem que estar atilada para poder se safar e driblar o inconveniente, né? É aquela história do cheiro de papel rasgado, né? Conta essa história. Essa história é Essa maravilhosa. história, eu não sei dizer com quem que aconteceu, porque as pessoas, o pessoal do teatro sabe, mas existia um espetáculo que a pessoa queimava uma carta e colocava no cinzeiro, acendia o fósforo e queimava a tal da carta, e o outro ator entrava e dizia assim, sinto o cheiro de papel queimado. Só que esqueceram de colocar o fósforo para ele. Então ele pegou e rasgou a carta e colocou no cinzeiro. E o outro entrou e disse assim: sinto o cheiro de papel rasgado. Que maravilha É de maravilhoso, história, né? Lilian Blanc. Isso é Mas genial. Porque eu vou descobrir para você com quem que aconteceu, porque é uma pena, né? eu quero Não saber, saber. porque isso História. é uma máxima do estar atento, é de estar em cena, literalmente, né? Você está no momento Sim, presente. aquilo tem que acontecer naquele minuto. Você tem que ouvir, não saber o que vai acontecer para frente. Você tem que ouvir e reagir na hora, né? Porque se você se antecipa pensando no que virá, você corre o risco não só de dar gafes em torno de inconvenientes como esse, que acontecem de improviso, como o risco também de parecer, me corrija se eu estiver errado, mas de parecer que a sua representação seja o acting, né? O representado mesmo, no mau sentido. Fique plástico, É, exatamente. Senão forjado. fica técnico, né? É. O texto decorado e Fica não vindo realmente da uma, situação, deco... do estar em é situação. uma decoreba, né? Que é o maior É. desafio, eu acho, né? Como é que você ativa essa verdade dentro de você depois que você primeiro decora para depois introjetar? Ou como é que funciona esse E processo? isso precisa ser feito todas as noites. Toda noite é uma novidade, assim como o público é outro, você tem que entrar fresca, É sem lógico. saber o que é. Você sabe aquela fala e espera receber, porque sempre pode vir uma outra coisa, né? É uma arte da escuta, né? Exatamente. Você precisa estar antenada, né? É, Ligada e quando presente. eu quando eu escrevi a biografia da Imara Reis, uma das coisas que ela me falou muito, ela fez questão de frisar, isso é inclusive o título de um dos capítulos do livro, a importância de ouvir, de escutar em cena, mais do que de falar até, porque Exatamente. está tudo condicionado a isso, na realidade, a conexão com o externo e com o outro, né? E o interessante também é notar, por exemplo, quando você assiste um espetáculo, nem todo mundo está falando, né? O foco não está na pessoa naquele momento. Mas você prestar atenção no que está acontecendo com os outros personagens que não estão no foco. Porque as pessoas têm que estar presentes de qualquer maneira, né? Claro, E até às vezes essa pessoa que não está no foco está chamando mais atenção pelo que ela está fazendo. muito mais. É, E quando a gente fala em escuta, não é só a escuta do ouvido, é uma escuta ampla, da percepção do todo, porque é a escuta do silêncio do outro também, não é? exatamente. O silêncio é muito importante. Eu acho fascinante. Eu fico aqui babando, morrendo de inveja desse ofício que é um brinquedo, né? É. Como era se ver em cena com Natália? Eu tenho uma adoração por ela.
Ah, mas é o que eu te falei, é um prazer, era uma honra para mim. Eu achava assim, nossa, já pensou? Eu estou em cartaz com Natália Tinga, que isso para mim era o máximo, né? Era o E máximo. ter que desconstruir isso em cena para poder jogar de igual para igual, como era? É difícil, Deve ter dado é trabalho. difícil. Deu trabalho. E era um elenco maravilhoso, né? Você falou sobre isso com... Ui, Opa, o voamos. meu, celu, meu celular pulou do tripé. Eu me Meu senti Deus. voando aqui agora, eu me senti nos É, ares. né? Você chegou a falar sobre essa questão com a Natália? Expressou para ela isso de alguma maneira, essa honra? Ah, eu sempre falava para ela, né, que eu estava muito feliz, né, de estar com ela. Né? Eu, É como quando eu estava no Célia Helena e quem me deu aula de voz era a Nídia Lícia. E pois as é, pessoas jovens, e as louco. pessoas jovens que estavam ali na escola não tinham a menor ideia de quem era, de quem foi Nídia Lícia. Quando a Nídia entrou, eu falei para ela, meu Deus, que honra, né? Eu poder ter aula com a Nídia Lícia. Grande, grande atriz, esposa do Sérgio Cardoso. Eu vou dizer uma É, coisa: eu fui aluno da Nídia na pós-graduação, não, mentira, na faculdade de cinema. Eu tenho uma faculdade de cinema na FAP inconclusa, não terminei. ah, E eu fui aluno da Nídia. Era uma coisa, também uma ela honra absurda, sabe muito, ela sabe muito. uma loucura. Outro prazer grande que eu tive de trabalhar agora no Berço de Pedra foi com a Sônia. Nossa, perdi o nome agora. Sônia. Oiticica? Não, a Sônia Oiticica, eu trabalhei com ela também. Nossa, era Bem, uma coisa. No Vestido de Noiva e em outras peças também, no Telescópio. ela Né? era muito ligada ao Nelson, né? Muito. Ele escreveu para ela. Ele É, ligava para ela e perguntava assim: o que você acha desse nome dessa peça? E ele jura? era genial para pôr nome, né? Ele era Ah, genial para não. pôr o nome na peça. Beijo no asfalto. É, é. Toda Que lindo. nudez será castigada. Né? Não, são quase provérbios, né? Maravilhoso, né? Agora, Não, você teve que interromper as aventuras de Poliana por conta da quarentena, do coronavírus. Conta para os nós, seus fãs que estão te assistindo agora, que tem gente aqui eu pedindo tô vendo que de informações. vez em quando. Eu não consigo muito ler aqui, mas eu vejo de vez em quando, não sei o que, Dona Branca. É, Né? é, é. E conta pra Então, gente. nós terminamos de gravar toda a primeira parte da novela. Certo. Então, já gravamos o final. Então, até junho, julho, eu não sei exatamente quando que a novela vai terminar, já terminamos essa primeira parte. E estávamos começando a gravar a segunda etapa da novela, que é a Poliana Moça. Que é Nós uma gravamos, etapa que já ia acontecer de qualquer maneira. sim, sim, ia ser emendado na outra, uma nova novela, novos personagens, alguns novos, alguns que saíram e alguns que ficaram. E ela ia entrar na sequência. Nós gravamos 3 semanas e tivemos que parar tudo, tudo, óbvio, né? E então provável, mas continuamos recebendo os capítulos. Eu continuo recebendo os capítulos. Ah, o... Eles continuam escrevendo. Eu acho que eles devem estar escrevendo cada um de casa, porque é. são 5, 6 colaboradores. E então eu já tenho um bolo em casa. E quando vocês Mas começarem a gravar de novo, os autores já vão estar de férias. pode ser. Já vai estar Mas, pronto. então. O que nós recebemos de informação foi que será colocada uma novela, provavelmente que já foi para o ar, Certo. nesse segundo semestre, e que essa novela, a segunda parte da Poliana, entra no começo do ano que vem. Uhum. Mas, assim que terminar a quarentena, julho, agosto, não sei quando, nós voltamos a gravar. Ou seja, a gente continua da onde a gente parou. Entendi. Ah, e oxalá isso termine logo, porque essa crise, essa pandemia, que é um pandemônio também,
É, É um- é uma tristeza, né? é É, uma coisa impressionante, é um fenômeno de proporção mundial que eu nunca imaginei viver e certamente a gente está vivenciando uma coisa histórica, né? exatamente. É uma guerra. É o que eu falo na época da febre, da gripe espanhola, a gente nem tinha essa possibilidade de ter comunicação, nem rádio existia na época. Exatamente. Imagina, imagina para você saber alguma coisa que está acontecendo no mundo. Hoje você sabe imediatamente. Então, digamos que seja mais fácil E mais combater assustadora ao mesmo tempo, e porque a mais gente assustadora, acompanha né? em tempo real essa quantidade de mortos. É uma tristeza, E né? isso em É uma contraste. guerra. É uma guerra mesmo, e isso em É uma contraste, guerra, só que o inimigo é invisível, o que né? torna tudo muito mais delicado, mais aflitivo. Muito, E o muito. contraste desses números sendo acompanhados em tempo real em relação à maneira como o governo vem tratando isso, não vamos entrar em assunto de política, mas é uma coisa que está me deixando realmente aterrado. A minha, acho que é o Brasil todo Ao praticamente. Brasil todo, né? O que que você tem É muito. feito dentro de casa nesse período de isolamento social? Bom, normalmente, na vida normal, eu tinha uma faxineira, uma moça que vem me ajudar a cada 15 dias. Ela está em casa e eu estou fazendo o trabalho de casa, da limpeza. A gente faz um pouquinho cada dia, né? E então, eu criei uma pequena rotina para mim, porque eu acho que isso é importante, né? Então eu acordo determinada hora, digamos 7h30, faço meus exercícios. Eu acho que é muito importante a gente se Não movimentar. tenha nem dúvida. Tomo, tomo café e aí eu faço as coisas que eu tenho que fazer na cozinha, digamos assim, preparar alguma coisa de almoço, lavar roupa, coisa de dona de Normalmente você é quem normal. cozinha em casa sempre? Sim, alguma coisa a gente às vezes pede, compra, Para né? facilitar um pouco, mas de modo geral, Dona Branca é dona de casa. Dona Branca é dona de casa. Como diz o meu marido, se a Dona Branca é chata, ninguém conhece a Lilian como ela é chata. Dona de casa. O Zusa pega É, pesado com uma mulher maravilhosa é. dessa. E aí tem um período também que eu leio bastante, né? E tem, graças a Deus, tem Netflix para a gente se distrair, né? Eu tenho visto umas coisas bem interessantes na Netflix. Eu também, eu Adoro, também. Mas adoro. você sabe que falando de arte, falando de livros, eu tô com um livro que eu tô lendo aqui, que tem umas coisas que ele fala muito interessantes, justamente sobre ler, Que livro é? né? O livro se chama O Sol Ainda Brilha, ó, dá para ver? Ah, sim. É um rapaz que ficou 30 anos no corredor da morte, acusado de um crime que ele não cometeu, de dois crimes que ele não cometeu. Barra Então, pesada. você, uma barra pesadíssima, mas é um livro triste, mas ele é muito bom. Então, aqui eu até separei um pedacinho do que ele fala, porque ele teve a genial ideia Ah, de fazer um clube do livro dentro da prisão, nossa. né? Então, como ele percebeu que se ele usasse a imaginação dele, ele poderia viajar para qualquer lugar na imaginação Claro. e isso podia distrair ele daquele horror que era, né? Seria uma De forma tudo. de ele se libertar da prisão, mesmo não fisicamente, né? Exatamente. Então ele diz assim: eu queria que ele acreditasse, ele falando com o diretor da prisão, né? Quando ele foi propor esse clube do livro. Eu queria que ele acreditasse que se tivéssemos livros no corredor, isso iria manter os detentos tranquilos. Mas, no fundo, eu sabia que iria libertá-los. Se os caras tivessem livros, poderiam viajar o mundo. Né? E em outra parte, ele diz também assim: eu sabia que se a mente pudesse ser aberta, o coração iria atrás. Que lindo. É lindo. Que lindo. Maravilhoso. Ele ficou 30 anos, imagina, 30 anos preso por coisas que ele não cometeu. Porque ele é negro, né? Então ele foi julgado por um tribunal branco, um juiz branco, e nos Estados Unidos, né?
Eu vi hoje um dos posts da Zélia Duncan falando justamente sobre a luta contra o racismo ser uma das mais urgentes que nós temos de combater. São séculos e séculos tendo de combater a mesma coisa. Exatamente, porque aqui se diz que não há racismo, mas a Imagina gente se houver. percebe o quanto Há acontece. racismo, há misoginia, homofobia, há tudo. Um país tão teoricamente liberal, mas que tem a cabeça ainda dentro de uma caixinha muito colonizada, né? É. Como é o nome do autor? Fala de novo pra gente. Ah, sim, o autor eu não tinha falado, é Anthony Ray Hinton. Ó, tá aqui, ó. Vale a dica de Tá ao leitura. contrário, Tá tá ao invertido, tá contrário aí, tá invertido. ao contrário, né? Ele aparece ao contrário? Aparece, aparece. Mas tá dada a dica. O pessoal com certeza vai se Nossa, é interessar. muito bom. É uma dica boa para agora, para quarentena. É Eu tô com, importante. eu tô com pena porque eu já tô quase no fim, então eu tô economizando. Eu sei muito bem como é que é isso. Eu tô relendo Dom Quixote, tô lendo a biografia do Freud, peguei livros enormes para poder durar mais. Não é? Aliás, o contexto é, austríaco de início da carreira do Freud também é muito interessante. Eu estou descobrindo coisas que eu não sabia. Entendo uma mãe psicanalista, eu só conhecia por cima, superficialmente, é muito curioso. Então, É, só eu não para conheço. é maravilhoso. Ele era um homem altamente vaidoso, né? Patriarcal, centralizador, mas era um gênio, né? Era um gênio. Era um gênio. Infelizmente, eu falei para você que o tempo passava logo. Infelizmente, Nossa, que rápido! o rio escoou. Mas eu queria que rapidamente você falasse sobre a sua peça mais recente, que é Quando Tudo Estiver Pronto. Acho que é a mais recente, né? Foi a última. É, Se você vai foi a reformular, penúltima. Foi a penúltima. qual foi a última? A última. Ah, não, tô brincando, porque a última é sempre a próxima. Não, foi a mais recente. Não vamos falar última, vamos falar a mais recente. É, E tem a, previsão de voltar para os palcos quando acabar a pandemia ou não? eu não sei, mas eu acho que não. Eu não, porque também foi uma produção do Isser e do Otávio Martins. Era uma peça muito interessante, Eu tô. porque era uma moça, dona da casa, a mãe da família, que morria e que voltava, né? E voltava e aí todo mundo achava, como assim, né? A morta voltou? E a única que encarava, que falava todas as verdades era o meu personagem, né? Que falava tudo para ela. Enquanto ela não conseguiu botar o filho e pai numa paz e, e deixar com que os dois fazer com que os dois se entendam, só quando aconteceu isso é que ela pôde descansar realmente, que ela Descansar, foi embora. efetivamente. Era lindo o espetáculo. Era E, engraçado, mas era muito profundo o que ele falava. pois é, pelo que eu li e assisti algumas cenas no YouTube, eu fiquei assim, tô perguntando por puro interesse próprio, porque eu queria muito ver o espetáculo. Essa coisa Ah, adoraria que de voltasse. aliar os temas da família, do luto, da perspectiva do judaísmo, mas ao mesmo tempo falando tão universalmente. Exatamente. E com humor, é um luxo. Eu tô louco para ver o É, espetáculo. era muito bom. Tomara que Uma volte. pena. Vamos Tomara que ver. volte. Tomara que volte. Lili, estou Ai, foi muito uma feliz. delícia falar Uma com delícia. A você. gente pode repetir isso em breve. Tudo bem, E estou à eu disposição. adorei, morrendo de saudades. Quando acabar essa loucura toda, vamos ver se a gente se encontra. Eu vou aí para Sampa, É, dar um abraço no Zusa, matar saudades. Manda um grande abraço para ele também. abraço para a Lia, para os teus pais, tudo de bom aí. Obrigado. Um beijo muito carinhoso e grato pela sua amizade, pela pessoa que você é, pela confiança de sempre em fazer leituras dos meus textos, em ter me apresentado para a Natália e muitas e muitas e muitas coisas que eu devo a você e tenho no meu coração guardado com muito carinho. Eu sempre te falei que você é um menino de muito talento, muito, muito, muito. Obrigado. Fico feliz de ser tua amiga. E honra para mim, honra para mim. Muito obrigado por tudo. Um beijo muito grande e logo mais a gente está junto. Obrigada. Tá bom? Um beijo para todos que estão assistindo aí. Para Tchau, todos e gente. obrigado por terem nos acompanhado. Obrigada. Beijos. Tchau, tchau.